primeiro colocado é o Mengão, o segundo colocado tem a equipe do Palmeiras com seus 46 pontos. É bem verdade que tem uma partida a menos em relação ao Flamengo. O Flamengo continua com o seu jogo a menos aí, né? A partida diante da equipe do Sport. Eu até andei conversando ali com algumas pessoas da CBF e ao que tudo indica, esse jogo do Flamengo contra o Sport deve ser marcado para a próxima data FIFA de outubro, data FIFA essa que o Flamengo a seleção brasileira vai enfrentar o Japão e a Coreia do Sul, beleza? Na terceira colocação tem o Cruzeiro com 44 pontos, né? Um jogo a mais em relação ao Flamengo, e o Mirassol é o quarto colocado com os seus 38 pontos. Aliás, o Cruzeiro, pelo menos nesse momento que eu tô falando, ele não tem um jogo a mais, né? Porque vai enfrentar hoje a equipe do Bragantino, né? O Cruzeiro pega o Bragantino dentro de casa hoje. Não, pega o Bahia, na realidade. Pega o Bahia fora de casa, né? Então, até a tendência é até que o Cruzeiro perca pontos aí nesse jogo diante da equipe do Bahia. Bahia que foi eliminado aí da Copa do Brasil no meio da semana, vai ter que adotar um outro tipo de postura jogando dentro de casa. Pessoal, o negócio é o seguinte, Flamengo folga hoje nessa segunda-feira, não tem treino no CT Ninho do Urubu, folga para os atletas do Flamengo, eles se representam o CT Ninho do Urubu apenas amanhã, na terça-feira, com foco total do jogo da quinta-feira às 9h30 da noite, data marcada, horário marcado, para Flamengo e Estudiantes e Flamengo pela Copa Libertadores da América, praticamente todos os ingressos esgotados, expectativa de 60 mil pessoas no estádio do Maracanã e a Pedrão RNTV, 6h30 da tarde, estaremos ao vivo para trazer as informações para vocês e transmissão. Pô, transmissão ontem na Pedrão RNTV foi fenomenal, quebra de tabu, né? Eu fiquei uma data FIFA inteira, teve até gente... Pô, Pedrão, tu tá secando o Flamengo, porque toda hora eu lembrava, ó, 28 anos sem ganhar 20. Cara, mas eu enxergo como insignificante. Mas vai que, sei lá, isso joga, aí o pessoal começa, sabe, a falar nos bares, nas ruas, tem uns companheiros aí de canal também que falam, a imprensa esportiva fala. Então, quanto mais gente falando isso, na minha cabeça de rubro-negro, é melhor. Que aí vai ficar batendo na cabeça dos jogadores do Flamengo, vai ficar batendo na cabeça do Felipe Luiz. É pensamento maluco meu, entendeu? Então, eu queria o time mobilizado para quebrar de vez esse tabu. Aliás, o Flamengo venceu todos os jogos no Rio Grande do Sul esse ano, né? Expulsando aí essa coisa de não vencer no Rio Grande do Sul. Ganhou do Inter 2 vezes, ganhou do Grêmio, ganhou do Juventude, ganhou de todo mundo, entendeu? E, cara... Uma coisa que me impressiona é que só nessas primeiras 22 rodadas, que é o caso do Flamengo, eu sei que a gente está na 23ª, né? Vamos para a 24ª aí contra o Vasco, que aliás, tô muito... No final do jogo, rapaz, eu tava vendo o jogo, tinha acabado de ver São Paulo e Botafogo, botei no jogo do Vasco. No final do jogo, os caras tomaram o gol do Ceará com um jogador a mais em campo ainda. Rapaz. Negócio assim, impressionante. Segue o sofrimento aí. O Flamengo até ajudou, né? Venceu o Juventude, mas segue o sofrimento pela briga contra o rebaixamento. Mas voltando ao Flamengo, cara, 22 jogos, 47 gols. O Flamengo tem mais de 2 gols por jogo. Isso é assustador. É o time que menos sofreu gols, 10 gols sofridos no Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, cara, o Flamengo, mas assim, passou longe de tomar gol ontem. Ah, Pedrão, mas o Rossi fez uma defesa ali, coisa e tal. Estava impedido. Ah, mas aí, não, mas impedido não vale, ué. E mesmo assim, o goleiro tá lá para fazer defesa mesmo. Passou longe o Flamengo de tomar gol ontem. Controlou o jogo assim de uma forma tranquila, diferentemente daquele jogo contra o Grêmio, que o Flamengo deu aquele mole.
É o time que mais cria grandes chances no campeonato, com 54%. É o que tem mais posse de bola em média, com 62%. É o time que dá mais passe certo por jogo, com 519. É o time que mais finaliza por jogo na direção do gol, 6 vezes por jogo. É o time que mais tem jogos sem sofrer gols, sem ser vazado. 13 jogos desses 22 jogos do Flamengo até agora, mais da metade, o Flamengo não sofreu gol. É um desempenho assim impressionante. Tá de parabéns o time do Flamengo. Para mim, ontem destoou um pouquinho ali o Pedro, né? Algumas pessoas criticam o Alan. Ah, Pedrão, porque o Alan, gente, deixa o cara, entendeu? Eu tenho ali as críticas para fazer para ele também, mas tá lá fazendo o trabalho dele, não comprometeu. E eu achei o Luiz Araújo um pouco abaixo também, tá? Assim, para comentar dos que eu achei abaixo, porque de resto, cara, todo mundo jogou muito bem, beleza? Inclusive o Carrascal, né, além desse tabu de quebrar 28 anos lá jogando no estádio do Juventude, no Alfredo Jaconi, uma vez tinha sido no dia 1º de outubro de 1997 com um gol contra o zagueiro Rodrigo do Juventude. Além disso, o Carrascal deu uma assistência assim maravilhosa, né, na cabeça do Emerson Royal, fez o gol dele. Para mim, jogou bem o Emerson Royal também, vi muitas críticas. Ah, esse Emerson Royal aí... Rapaz, deixa eu falar um negócio. Tem má vontade com o Emerson Royal. Ah, ele pode falhar no futuro? Pode, mas tem má vontade. Sabe por que ele tem má vontade? Porque ele foi perseguido na seleção brasileira, porque todo mundo ele ia jogar na seleção, e realmente ele não jogava bem na seleção, tinha motivo. Mas é a mesma coisa do Danilo, lembra? Ih, Pedro, esse Danilo aí na seleção. Ih, esse Alexandre. Então, para de olhar jogador. Eu sei que, pô, você quer o quê também, Pedrão? Que eu visse o jogo do Betis, quando ele jogava lá. Tudo bem que ele passou pelo Milan, passou pelo Barcelona, uma passagem rápida. Para de... Ah, porque na seleção... Gente, ninguém jogava bem na seleção brasileira. Agora aí que talvez possa estar melhorando na mão do Ancelotti, tá? Então, gostei também da partida do Emerson Royal, da entrada do Carrascal, que já chegou ali dando uma assistência. Aliás, o Danilo no pós-jogo, gostei demais da resposta que ele deu ali no pós-jogo. Quando eu vim para o Flamengo em minhas conversas com o Felipe Luiz e o Boto, eu entendia que minha responsabilidade era muito maior do que em campo. Eu aceito essa responsabilidade e vivo ela diariamente. Penso que sou o primeiro a dar o exemplo nos treinamentos, na postura, na forma de lidar, né? Essas foram as palavras do Danilo quando ele foi questionado sobre a liderança que ele tem no dia a dia do Flamengo. A tristeza que eu tenho, cara, é que ele fez um baita jogo. O Danilo ele vem sofrendo ali com problemas físicos nessa temporada, né? Que é a primeira temporada dele com a camisa do Flamengo, mas é um cara que entende. Olha os dados que o Danilo passou ontem no pós-jogo, né? Na zona coletiva ali, né? Porque foi uma zona mista, mas na área de coletiva. 28 jogos, o Danilo falando, abre aspas, 28 anos, 13 jogos, 7 derrotas e 6 empates. Eu, como torcedor, vi o Flamengo sofrer muito aqui no Alfredo Jaconi na minha infância. Isso foi... Ó, tá vendo? Gente, e veja... Isso aí é a mídia, no geral, repercutindo. Não é por causa de mim, não, tá? Não quero crer. Isso foi falado bastante. A gente queria muito mudar isso. Cara, para mim, quanto mais se fala nesses tabus, quanto mais coloca desafio pro Flamengo, na minha cabeça, os caras, eles entram com mais tesão ali na hora do jogo. Porque se for um jogo, não sei, vai pegar o Vitória, vai pegar o Juventude. Se for tratar como jogo normal, eu tenho na minha cabeça que os caras, vamos entrar, vamos lá, fazer nosso trabalho, né? Tem que fazer, né? Infelizmente. Eu tenho isso na minha cabeça, de maluco. Então, para mim, quanto mais a imprensa, o pessoal ficar repercutindo, o Flamengo, não sei não, hein? Para mim, os caras, meu irmão, entra mais a ferro e fogo em campo. Pelo menos é o que eu penso. O Saul também falou no pós-jogo com a imprensa. Ele disse o seguinte, o Felipe Luiz, na entrevista coletiva, ele esclareceu 2 pontos, né? Ele falou sobre a questão do Saul, inclusive disse que, na opinião dele, Felipe Luiz, o Saul está atravessando o melhor momento dele como jogador de futebol
e o Saul discordou ali. Eu acho que não. Acho que tive momentos bons em relação a tudo. Mas a verdade é que nesse momento me sinto muito bem mentalmente. Falou o Saul e, cara, deixa eu falar um negócio pra vocês. Pra mim, o melhor jogador em campo ontem foi o Saul. O De Arrascaeta jogou bem, fez o gol decisivo, que é o gol que abre o placar. O Emerson Royal jogou bem. O Arrascaeta e Emerson Royal, né, foram bem ali no jogo. O fulaninho foi bem, mas para mim o Saul, ele foi o melhor em campo. É impressionante a lucidez, é impressionante como ele dá passe de primeira, é impressionante como ele ajuda na saída de bola. O cruzamento não é um cruzamento que ele dá para o De Arrascaeta, ele levanta a bola certinho na cabeça do De Arrascaeta, um negócio assim realmente impressionante. Então foi uma partida surreal, né? E normal, ao mesmo tempo, porque é o nível de atuação que ele vem apresentando. Aliás, eu acho que às vezes muito por conta disso que o pessoal pega no pé do Alan, porque vê o Saul fazendo tal, vê o Jorginho. Só que, cara, são jogadores de outra prateleira. Como diria Bruno Henrique, de outro patamar. Não tem comparação o Saul, o Jorginho, são jogadores de nível europeu. E nem jogou o Jorginho ontem, e nem jogou o Alexandre, e nem teve o Varela. Ainda tem o Pulgar para voltar para esse time do Flamengo, entende? E o Saul chegou no dia do jogo. O Saul estava no Rio de Janeiro, na manhã, né, 7 horas, 8 horas da manhã, ele estava no Rio de Janeiro pegando avião para ir para Caxias do Sul, porque no dia anterior ele tinha visto o filho dele, o Marco Ningues Salamanca, nascer. E ele falou, não, tem um compromisso com o Flamengo. Felipe, mas só deixa eu ali ver o meu filho nascer. Viu o filho nascer, pegou o avião de manhã, aterrissou em Caxias do Sul, foi levado até o hotel do Flamengo por um segurança e jogou pra cacete, cara. E deu assistência. É um absurdo o que joga o Saul, cara. E se encaixou realmente ali na... Ele chegou 6 horas antes do jogo, né? Desembarcou ali no voo comercial mesmo, sabe? É impressionante. Gostei demais dessa aquisição do Flamengo. Veio de graça, não é tão de graça assim, porque ele estava livre no mercado, o Flamengo pagou o passe dele, para ele, não para nenhum outro clube, chegou e tomou conta. E para mim, o Felipe, ele é o segundo volante ali, viu? Aliás, ele é meio campista, no estrito senso da palavra, meio campo, faz tudo, desarma, arma, chuta, saída de bola, ganha bola aérea, é forte, tem, sabe, tudo. Tudo. Pô, Pedrão, virou o Cruyff. Não, tudo. Tudo. Joga demais. Para mim, um dos melhores meio-campistas que tem no futebol brasileiro. E o De Arrascaeta é brincadeira, né? Desandou a fazer gol de cabeça, não à toa o Bielsa elogiou ele lá na seleção do Uruguai, um negócio assim impressionante no jogo de ontem, né? Gol de cabeça, todo jogo. Aliás, o De Arrascaeta está na vice-liderança da artilharia do campeonato, com 13 gols. A liderança é do Caio Jorge, que joga hoje com o Cruzeiro. Tá fazendo gol pra caramba também o Caio Jorge, mas o De Arrascaeta tá ali, ó, no encalço dele. E sobre campeonato brasileiro, o Flamengo ainda tem uma vantagem. Além do jogo a menos, lógico, o Flamengo pega no Maracanã o Palmeiras, e no confronto direto o Flamengo já venceu o Palmeiras fora de casa. Se você for parar pra pensar, é esse jogo que coloca o Flamengo na liderança, porque se o Flamengo não tivesse vencido o Palmeiras teria mais 3 pontos, o Flamengo menos 3, para você ver como é importante esses confrontos diretos no campeonato. Vai ter de novo no Maracanã, e o Cruzeiro também é no Maracanã. Talvez os jogos mais difíceis do Flamengo nesse retorno é o Bahia fora, acho que é no dia 5, né, de outubro, e também o Botafogo fora, que tá meia bomba, viu? Tem que torcer para o Ancelotinho chegar até lá, porque perdeu ontem de novo por 1-0 para a equipe do São Paulo. Pessoal, falando de Copa Libertadores da América, o Estudiantes confirmou a lesão de Leandro González Pires. Sofreu a lesão na derrota por 2-1 para a equipe do River Plate em La Plata, antes de ontem ainda no sábado, e deve ser desfalque confirmado na equipe do Estudiantes, tá? Ele é um jogador importante
pelo que eu pude consultar com alguns colegas argentinos, e vai desfalcar a equipe do Estudiantes nesse confronto pela Copa Libertadores da América. Ah, e tem outra coisa para falar sobre esse jogo de ontem, que é em relação ao Rafael Claus. Foi o que eu falei, olha, dos que tem aí é um dos menos piores, mas tá em decadência. Rapaz, teve uma entrada ontem violenta do tal do Gabriel Tagliari, que ele entrou de voadora no Samuel Lino, e o Daronco, o Klaus, cagou pro lance. Nem cartão amarelo, né? Pelo menos eu não lembro, né? Acho que deu. Pelo menos cartão amarelo ele deu, mas acho que um cartão laranja ali, quase indo pro vermelho, que era para ser para cartão vermelho. Então não é porque ganhou que vamos deixar passar batido, a gente logicamente tem que pontuar as coisas aqui no canal, beleza? Minha galera, o negócio é o seguinte, o Jornal Globo vai ter uma reunião no Conselho Deliberativo hoje para debater a situação do estádio do Flamengo. O Jornal Globo fez uma publicação de que, algo no sentido de que o estádio do Flamengo pode ir pro buraco, não com essas palavras, com essa reunião aí, que pode não acontecer. Gente, veja, a minha informação nessa reunião do Conselho Deliberativo não tem nada a ver, tá? Não tem nada... Eu acho até, assim, eu não posso julgar, não tenho prova, enfim, mas eu acho até estranho, sabe, esse tipo de matéria, de dizer que o Flamengo não vai construir estádio, que a gestão não vai fazer o estádio, no momento que o Flamengo acabou de fazer um acordo com a prefeitura do município do Rio de Janeiro para que se aumente o prazo, né, não tem mais prazo, aliás, para construir o estádio, para resolver as pendências ali do terreno. E outra, o terreno já é do Flamengo, o Flamengo pagou, agora tem mais que fazer, só tem que fazer com responsabilidade. Não pode pegar e fazer a moda caramba, pega aí, faz e coisa e tal. Pode. Tem gasoduto, tem gás contaminado, contaminando tudo, material químico. Isso tudo tem que ser resolvido. Estudo de viabilidade econômica para erguer o estádio foi concluído pela FGV, pela Fundação Getúlio Vargas, e muito provavelmente, não sei qual vai ser dessa reunião hoje no Conselho Deliberativo do Flamengo, mas deve ter essa direção aí. Entende? E a gente vai vir aqui e vai naturalmente atualizar vocês sobre isso, tá? Sobre a questão do estádio do Flamengo.